gente abre alas para conseguir analisar direito o que nos habita, nossas dores e delícias, mais longe a gente chega daquela sensação confortável de estar no quentinho e no controle, protegido das intempéries do mundo ao redor. Criar consciência e responsabilidade sobre quem somos e as escolhas que fazemos não é fichinha, mas vale quanto pesa. No fim das contas, nos revela uma bússola interior, um norte que estará sempre conosco. Basta saber como e quando acessá-lo. O mais importante, só você pode fazer isso. No episódio de hoje, mais do que tatear o caos, dessa vez a ideia é ir um pouco mais longe. Vamos inaugurar a longa jornada rumo ao que somos, avançar o sinal e abraçar o desconhecido e o desconfortável. Mas dá para iniciar esse processo de conexão consigo mesmo e de quebra curtir a jornada? Só se for sem vergonha. Então, mãos à obra. Episódio 4. Não afunda, se aprofunda. Às vezes, práticas de bem-estar surgem como consequência da decisão de mudar de vida, ferramentas para construir uma nova perspectiva pela qual enxergar o mundo. Em outras, como no meu caso, como contei no primeiro episódio dessa temporada, são essas práticas que desencadeiam a sede por um conhecimento mais profundo sobre a gente mesmo e o mundo ao redor. Eu perguntei para amigos que contaram 2 episódios atrás sobre suas epifanias, como eles agem quando as coisas parecem perder o sentido, em que se apegam. A Astrid puxa a fila. No segundo episódio dessa série, ela falou sobre o lúpus como um divisor de águas na vida dela, e que o Gabriel, seu filho, que era pequeno quando a Astrid descobriu a doença, tem sido desde então um motivador para sua busca de bem-estar e saúde. Então, para não perder esse prumo, ela incorporou hábitos que segue à risca. Diz aí, Astrid, o que tu faz quando a coisa aperta? Curioso foi que hoje foi esse dia. Eu acordei não entendendo direito, ou sem querer entender, os rumos que a política nacional anda tomando. E aí hoje eu resolvi me desconectar das redes, fazer coisas que me dessem prazer, e a primeira delas foi cuidar da minha casa. Arrumei meu quarto, arrumei o meu altar, aí rezei um pouco, eu ganhei um terço novo na semana passada, rezei um pouco, coloquei ele num lugar onde eu possa vê-lo mais vezes. Aí fui fazer pilates, porque eu acho que o exercício físico faz bem para a cabeça. Bom, a Astrid é super espiritualizada, não é a primeira vez que eu escuto ela mencionar a sua fé tão sincrética e rica. Isso de arrumar o lado de fora para botar ordem aqui dentro da gente também me pega bastante. Sem falar na atividade física, ainda mais unindo força e flexibilidade. A minha impressão é de que assim como a gente desenvolve essas habilidades no corpo, na medida em que avança na disciplina e na constância, também vai criando essa mesma dinâmica de força e flexibilidade no nosso temperamento, com a nossa mente, a nossa fala, o nosso sentir. O Thunderbird, que também falou com a gente no segundo episódio e contou sobre a sua difícil experiência com as drogas, me enviou um áudio sobre como mexer o corpo e se dedicar a um esporte o ajudou a manter os ganhos que a epifania e a necessidade de ficar limpo trouxe para a vida dele. Não é, Thunder? Esse encontro comigo mesmo, essa reconexão comigo mesmo, foi muito doloroso, assim, porque eu fui começando a descobrir as coisas. Eu tenho saúde, eu tenho disposição para fazer as coisas. E isso foi muito importante para mim. E isso foi muito interessante, porque eu nunca me vi capaz de praticar esportes. E eu me dediquei a isso de forma muito natural, assim. A gente ia fazer o Verão MTV, você ia junto. Depois das gravações, no final da tarde, as pessoas iam, sei lá, tomar um drink, eu ia correr. Levava meu par de tênis e saía para correr. As pessoas falavam, mas Tânia, você está correndo atrás do quê? Eu assim, atrás de nada, cara, atrás do meu bem-estar.
As pessoas estranhavam o fato de eu ser um corredor. Tanto que em 2001 eu fiz a maratona de Nova York e isso causou um furor na MTV. As pessoas diziam, mas por que você vai fazer isso? Não, vai não, que bobagem. Eu achava que aquilo era um grande prazer, me dava muito prazer. Eu acho que o esporte me ajudou muito. Quando eu me cansei de correr, tipo Forrest Gump, sabe aquela cena que ele tá no deserto, tem um monte de gente atrás dele, e ele para, e ele fala assim, cansei, eu vou para casa. Eu também cansei de correr, e eu comecei a pedalar. E daí pedalar foi uma coisa assim que me manteve sóbrio, me manteve bem de saúde. E eu tive uma nova percepção da cidade, daí eu virei um cicloativista, assim, eu adoro a bicicleta e foi uma coisa que me ajudou muito, assim. Pedalar, inclusive na pandemia, foi uma coisa que eu fiquei 3 meses trancado em casa, não saía para nada, não sei fazer compras do supermercado, que eu ia municiado, parecia um astronauta, ainda no supermercado, que tava com muito medo, né? E eu comecei a pedalar, muito municiado, com máscara, com aqueles objetos de proteção, assim, de acrílico no rosto. Usava luva cirúrgica, eu usava luva cirúrgica na garrafinha d'água, sabe assim? Mas eu comecei a pedalar e falei assim, isso salvou minha vida. Isso é uma das maiores lições que eu tive, assim, se dedicar às coisas e fazer direito e sentir prazer por isso. Eu acredito mesmo que é um processo de transformação, ele é contínuo, é diário. Todo dia você tem que fazer uma autoanálise e perceber onde você está patinando ou não, onde você pode melhorar. Eu sei que seu marido, ele pedala, ele é dos bons. A gente podia fazer um pedal um dia, tá bom? Cuide-se bem, tá? Um beijo pra você e pra família aí. Thunder, eu também adoro pedalar, então bora marcar essa pedalada juntos? Olha, outra coisa que eu também amo e tenho o poder de me centrar é a música. E a minha musa, Tereza Cristina, já contou que esse princípio ativo da canção, ou mesmo de uma simples melodia, não por acaso, foi o que a tirou do buraco na pandemia. Eu acho que a música, ela não é que ela tem o poder de cura, né? A música é a própria cura. Cantar é bom cantar, é bom ouvir música, é bom fazer música, é bom a sensação de você ouvir uma canção pela primeira vez, a sensação de você ouvir um timbre de voz pela primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Ella Fitzgerald, a primeira vez que eu ouvi a Dona Ivone cantar. É uma sensação que não... a gente fica diferente, a gente muda. E a música que me cura, no caso, assim, eu como sambista, né, eu posso dizer que o samba é uma cura, mas a música já me curou de muita coisa. A música disco, o heavy metal, a música brasileira, às vezes uma música estrangeira, aquela música me transporta para um lugar, ela me traz de volta um cheiro, um momento da minha vida, ela me aponta soluções, assim. Ah, Tereza, que lindo! Isso da música transportar para outro lugar e apontar soluções me remete a um papo que eu tive outro dia com a Patrícia Travassos, essa atriz maravilhosa que eu sou muito fã. Como eu brinco, né, ela é Haribo raiz. A Patrícia apresentou por 14 anos o Alternativa Saúde, vocês lembram? Um programa pioneiro sobre bem-estar e espiritualidade. A Patrícia, ela fala muito dessa liberdade de cada um fazer o seu caminho, mas que existe um chamado em comum, a sensação de voltar para casa, voltar para dentro da gente. Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinha, então eu gosto muito desse contraste, sabe, de estar num teatro cheio e cheio de gente, ou então ir para um bar e voltar para o meu espaço, seja na minha casa, onde for. Eu gosto dessa tranquilidade de ter uma rotina comigo mesma, de estar comigo. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de meditar, eu gosto de estudar esses assuntos. Então, eu acho que isso tudo assim é o meu caminho, né? Mas cada um faz o seu. E nós estamos aqui todos fazendo uma experiência de voltar para casa.
Como é que a gente volta para casa? Sabe aqueles labirintos assim? É uma coisa meio, sabe, aquele jogo quando a gente está quase chegando, volte para sei lá, o lugar inicial, né? Então, não tem muito regra, não tem maneira, não tem como passar essa receita de bolo, porque não é. Para eles, foi essa sensação de encasamento, o voltar para casa. Também esporte, arte, espiritualidade. Para mim, para além da yoga, meditação, comida saudável, a criatividade e a criação. Não só entre nós, essas práticas são uma constante quando pensamos em se conectar consigo mesmo, bem-estar, sentir mais. Umas funcionam mais para alguns, outras mais para outros. Como a Patrícia bem disse, não tem receita de bolo. Mas por que será que elas funcionam? O que são capazes de despertar na gente? Há algo em comum? O que eu quero dizer é: tudo bem se você acha yoga coisa de bicho grilo abraça árvore, ou que terapia não seja para você. Tem gente que não abre mão de um docinho todo dia, nem da batata frita do PF do almoço. Eu tenho amigas que só de pensar em meditar já querem sair correndo. Talvez você, que esteja me ouvindo, simplesmente não bote fé na potência que alguns dizem existir nessas práticas. E tudo bem. O X da questão é quais benefícios há nelas que podem existir em outras coisas. Porque assim é possível adaptar o que se alinha mais ao teu jeito de ver o mundo, o que funciona melhor para ti. O que a gente quer, portanto, é entender o mecanismo delas na gente. E para isso, é preciso entender da gente. Há estudos, por exemplo, que mostram que tomar banho gelado pela manhã pode ajudar a combater a depressão, por conta dos efeitos anti-inflamatórios de expor o corpo às baixas temperaturas. Além daquele susto bem incômodo de deixar a água gelada pingar sobre o corpo quente, que, de acordo com alguns cientistas, ensina nosso corpo e mente a lidar melhor com outros sustos incômodos que rolam ao longo do dia na nossa rotina e que geram estresse. Do mesmo jeito, como aprender algo novo, tipo jogar xadrez, tocar piano, costurar ou falar italiano. Isso pode ser capaz de reduzir os nossos níveis de estresse, já que, por exemplo, isso nos ajuda a focar no presente. E quem está estressado tende a ruminar pensamentos ansiosos relacionados a toda e qualquer coisa, menos no aqui e no agora. E o processo de aprendizado também pode estimular a produção de dopamina, neurotransmissor associado a sensações de recompensa e prazer, um bálsamo anti-estresse. Tem estudos que indicam que atividades que envolvem aprendizado e desafios cognitivos podem ajudar a fortalecer o hipocampo, a estrutura do cérebro que funciona como uma central de processamentos. E um hipocampo mais saudável e ativo torna-se capaz de produzir novas células cerebrais e regular melhor os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Pensando por aí, até que há algo em comum entre tomar banho frio, aprender uma coisa nova e fazer yoga, por exemplo. Seja para permanecer debaixo d'água gelada por tempo suficiente para enxaguar o cabelo, para conseguir assimilar o passo a passo de um jogo ou um instrumento novo, ou para se equilibrar em asanas que desafiam a força da gravidade, é preciso acalmar a mente e se concentrar. Aí, talvez uma pista para entender o que pode servir de ferramenta para a nossa conexão anti-caos. Vamos investigar mais a fundo com quem realmente entende do negócio? Então, quando a gente fala de desregulação emocional e de trauma, estamos falando de elementos da nossa saúde mental. As práticas contemplativas e meditativas têm sido muito estudadas, tanto para uma coisa quanto outra, com bons resultados. Contato com a natureza, já temos também estudos muito bonitos falando do quão a natureza é reguladora para o nosso sistema emocional. E as práticas mais particulares, individualizadas, que as pessoas podem ir descobrindo no seu dia a dia, que ajudam a trazer esse sistema para um equilíbrio de volta, né? Que podem ser muito variadas. Para algumas pessoas pode ser a dança, para outra pode ser
fazer crochê, para outra pode ser tocar um instrumento, podem ser atividades das mais variadas que, em conjunto, não tem uma atividade milagrosa, mas que, em conjunto, vão ajudando o corpo e a mente a recuperarem esse movimento que caracteriza a regulação emocional. Essa é a Ediane Ribeiro, psicóloga especialista em trauma. Existem 3 elementos que, quando estão presentes no nosso cotidiano, em geral, tornam as práticas mais reguladoras, que é ritmo, movimento e toque. O ritmo e o movimento, principalmente se eles são associados não só numa prática física tradicional, como uma academia ou um esporte, mas numa caminhada mais ritmada, em que eu observo a minha respiração, numa dança, numa prática em que o meu corpo se movimenta num ritmo que a minha respiração não é levada à fadiga, mas que eu consigo acompanhar e consigo estar presente nesse corpo. São práticas que são sabidamente muito reguladoras. E nós viemos com outro recurso de autorregulação emocional, que é o autotoque, que é 0800, inclusive. A gente se toca muito pouco, então automassagem nos braços, nos pés, são práticas muito interessantes de se ter no cotidiano. Além desses 3 elementos, né, o ritmo, o movimento e o autotoque, as práticas de silêncio e autoobservação das sensações apresentam bons resultados nos estudos de regulação emocional. Então, o aumento da nossa ansiedade basal, e algo que aconteceu com a população na vida moderna, acaba por levar a um aumento da desconexão com os nossos sentidos, com as nossas sensações. E quanto mais a gente perde essa capacidade de monitoramento das nossas sensações, mais dificuldade de autorregulação emocional nós temos, mais janela para aumento de ansiedade basal nós temos, para distorções da autopercepção e da autoestima nós temos. Então, os neurocientistas, por exemplo, que estudam regulação emocional, eles vão colocar que todas as práticas que trazem a nossa atenção para o corpo, para as sensações físicas, para como está a sua respiração, batimento cardíaco, contração muscular, e fazendo isso poucos minutos todos os dias, porque a frequência é mais importante do que o tempo prolongado. É a consistência da frequência que ajuda. Assim como quando a gente vai na academia, você vai trabalhar um músculo, é a consistência do quantas vezes você repete isso no longo tempo que vai tornar esse músculo mais forte. A regulação emocional é a mesma coisa, a gente está treinando uma musculatura, só que é uma musculatura emocional. Então, essas práticas, elas começam a ter efeito a partir do momento em que elas são colocadas realmente na rotina e vão fazendo um acumulado no tempo. Essas atividades costumam funcionar tão bem porque, em geral, elas produzem um efeito em nível de sistema nervoso. No que diz respeito ao sistema nervoso central, algumas dessas práticas que citei aumentam a atividade em áreas associadas a questões como foco, até aprendizagem, empatia e compaixão, bem-estar, é o que mostra alguns dos estudos. Bom, seja qual for o caminho de conexão que você escolher, tá aí um bom panorama do que se faz essencial nessa busca. Eu vou pedir licença para a Ediane para resumir o que ela tão brilhantemente nos ensinou de um jeito fácil de lembrar. 3 Cs: corpo, consciência e constância. No C de corpo habita o sentir, nas sensações físicas e da pele para dentro, que nos ajuda a focar. No C de consciência fica o lembrete de que para olhar para dentro é preciso silenciar e prestar atenção na gente, concentrar-se. E no C de constância, vale saber que a frequência com que se faz isso, como a Ediane falou, vale mais do que a duração. No próximo episódio, esses 3 Cs ganham ainda mais contorno e forma. O nosso papo fica mais tangível. O que, como, quando e quanto aplicar esses ensinamentos de hoje.
De maneira bem tática, a gente vai debater ideias e ações para sentir e dar mais sentido. Te encontro semana que vem, Sem Vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre o sentir e a nossa busca por sentido nessa vida. Te espero no próximo episódio, Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.